Bom dia, primeiro ano. Tudo bem, gente? Vamos lá? Aula de língua portuguesa, hein? Estamos quase no final da unidade. Nosso conteúdo para hoje se encontra na página 48. Preposição e conjunção, parte 1. Então, se é parte 1, hoje veremos somente a preposição. Vamos entender o que é essa classe de palavra. Preposição é palavra invariável. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela não vai se modificar em gênero nem número, ou seja, não vai se adequar a plural ou singular a depender do substantivo, adjetivo, e nem masculino e feminino a depender do substantivo e adjetivo. Ela permanece da mesma forma na frase, ela é invariável. Com qual função? Liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e ou dependência. Então, a preposição é aquela palavra menor que fica entre duas palavras, com o objetivo de ligar uma a outra, dando sentido para a frase, dando sentido para o enunciado, para uma oração. Então, é uma função essencial, né? Quando nós temos a conjunção bem colocada, nós podemos ler algo e compreender adequadamente. Quanto à formação, nós temos dois tipos de preposições. São dois tipos. As preposições podem ser essenciais e acidentais. Qual é a diferença entre uma preposição ser essencial e uma preposição ser acidental? A preposição ela é chamada de essencial quando a palavra exerce exclusivamente a função de preposição. Pronto. Então, a preposição que já nasce preposição vai ficar adulta a preposição e vai morrer como preposição, é uma preposição essencial. Ela é exclusivamente preposição. Nasceu para ser preposição, como por exemplo, o a, o ante, o após, o até, o com, o de, o contra, o para, o sobre, entre outras. Exemplo na frase: ela saiu com o namorado. Esse com que relaciona saiu a o namorado é uma preposição. Então, uma preposição essencial com. E o que é a preposição acidental? Palavra que pertence a outras classes gramaticais, mas que ocasionalmente, ou seja, por acidente, exerce a função de preposição. Então, acidental é isso. Eu posso pegar um advérbio, posso pegar um adjetivo, posso pegar principalmente uma conjunção, e naquela frase em específico vai estar exercendo a função de preposição. Então, quando é de uma outra classe gramatical que por acidente exerce a função, deixar o ônibus não, o caminhão passar aí. Então, quando é uma palavra que é de outra classe gramatical que por um acidente, ocasionalmente, está exercendo em uma frase específica a função de preposição, ali é uma preposição acidental. E quais são exemplos de palavras, professor, que podem, por acidente, servir de preposição? Nós temos o como, que é uma conjunção, conforme, que é uma conjunção, durante, fora, mediante, coloquei mediante duas vezes, segundo e entre outras palavras. No exemplo, a polícia agiu conforme as indicações. Não conforme, geralmente, é uma conjunção que é o que nós veremos, que serve para ligar orações e não palavras. Mas nesse caso, não está ligando oração porque as condições não tem verbo. As condições não é uma oração. Então aqui, conforme liga somente agiu, as condições. Então, se a função é relacionar palavras, é função de preposição, conforme serviu de preposição. Então, resumindo, preposição, qual é a função? Ligar palavras, estabelecer o sentido. Como podem ser essenciais e acidentais? No módulo ela tem locução prepositiva. Locução prepositiva é quando um advérbio se junta a uma preposição e forma uma função, exerce a função de preposição. Então, a locução, mais de uma palavra. O mesmo que acontece com locução adjetiva e locução adverbial, certo? Então, mais de uma palavra exercendo a função de preposição. Atividade para casa da página 54 até a 56. Aí pode ser que esteja diferente aí no site, mas é porque na semana passada eu coloquei como queríamos ter aula, mas foi já a avaliação de vocês, já foi o teste se estendeu um pouco. Então a atividade para casa da página 54 até a 56, tá bom? Qualquer dúvida sobre esse assunto, falem comigo, entrem em contato, já estamos próximos do fim da unidade, então é hora de atualizar processual,
de organizar os assuntos, tudo que for estudar, certo? Principalmente aqueles que estão em pendência de 7 pontos, 6 pontos, 5 pontos, 4 pontos, até mesmo 3 pontos. Cuidado aí para não relaxar demais e acabar se complicando, achando que já está com a vitória nas mãos, certo? Tchau, tchau. Bons estudos, até amanhã.